Você sabe como é difícil de mexer com esses trem do preço da soja. Quando vende, sobe, quando não vende, cai. E muitas vezes a gente acaba tomando decisão no susto e não de olho em margem. O mercado de grãos, ele se movimenta a todo momento e quem não tem indicadores vira refém do preço e acaba levando fumo, não só na venda, mas também na compra pela falta de indicadores. A venda de soja sem um indicador, sem organização, acaba virando loteria. Mas com a ferramenta antifumo, você vai começar a decidir melhor e com indicadores e não com torcida. Eu sou Victor Caso, sou engenheiro agrônomo, consultor e diretor da Venda na Hora Certa e há quase 10 anos venho trabalhando focado na comercialização agrícola, passando por várias multinacionais e entendendo o que elas usam de melhor. E hoje eu vou te mostrar como parar de vender por pressão ou sentimento ou achismo e começar a vender com fundamento, com base aí o que você tem de informações da sua fazenda. E a partir de agora você vai ter ferramentas de fato para não tomar fumo e ganhar o máximo de dinheiro com a soja e o milho. Chega de vender porque está apertado com o armazém, por causa de boleto, por causa de preço. O resultado da fazenda ele vem de um tripé, que é comprar bem, produzir bem e vender melhor ainda. Se um desses tripés falha, a margem some. E essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês, eu desenvolvi ela nos tempos em que eu trabalhei na Cargill, na Bunge, na Mosaic e hoje com produtores de norte a sul do Brasil, aprendendo a fundo como é que as multinacionais trabalham e os desafios que o produtor tem no campo, no dia a dia para tomar a decisão. Pouca gente te ensina aí como conectar da porteira para dentro e a porteira para fora. E eu vou te mostrar com essa ferramenta como é que você vai tomar decisões melhores, sem ter que esperar aquele preço perfeito. Se eu te disser hoje que a soja vale R$150, é bom ou é ruim? Sem o indicador, qualquer preço serve. E muita gente acaba esperando um pico de preço e perde excelentes janelas de oportunidade. Deixa de realizar lucro quando o mercado traz essa oportunidade. Olhar somente para reais por saco e não entender os gatilhos, não entender os fatores de formação do preço do grão, Chicago, prêmio, custo, muitas vezes é um erro e um desafio muito grande na hora de dimensionar cenários. Também se eu seguro o grão ou vendo, quanto me custa carregar esse grão? Todas essas são dúvidas que surgiram dos nossos clientes e nós criamos soluções para eles. A gente tem que olhar isso como um todo. Talvez você saiba, né? Você tenha em mente aí como é formado o preço do grão, você tem lá Chicago, prêmio, custos, dólar, mas o que você não sabe é o peso que cada um deles tem. Você muitas vezes não sabe que Chicago pesa 70%, 80% do valor em dólar, prêmio pesa de 5% a 15%, frete de 15% a 20%, dependendo do momento. E quando eu olho só reais por saco, eu estou vendendo sempre na média e não estou entendendo se aquele momento de venda ou aquele preço que eu quero vai chegar por qual desses fatores. Por isso, é importante a gente conhecer a fundo estratégias de comercialização, conhecer o custo, conhecer também a margem para tomada de decisão, conhecer as relações de troca e por isso eu quero apresentar para vocês aqui as soluções lucrativas da nossa ferramenta antifumo. Uma ferramenta que vai transformar preço de insumo, preço de grão em um indicador para a sua tomada de decisão. Assim como o Rafael, veja o que ele diz depois de usar a nossa ferramenta. Apesar de que 117, segundo a planilha, está dando a margem interessante, né? Aí eu acabei fazendo. O meu custo eu fechei aqui, eu coloquei tudo. O meu fechou o custo total 5.815. Coloquei a produção média, que foi 60 sacos. 17%. Isso aí, 17%. E dessa forma, com essa ferramenta em mãos, você aí na sua fazenda, indiferente da região que você está e do tamanho que você planta, por exemplo, o Rafael planta 92 hectares no Mato Grosso do Sul, você em minutos ou em segundos consegue ter um indicador para tomada de decisão. Você para de vender só por necessidade ou por achismo e tem fundamento na tomada de decisão, dá segurança para aquilo que você está fazendo. Você vai dormir mais tranquilo, criando um histórico de venda e conhecendo o seu preço médio, traduzindo toda a volatilidade de mercado em algo realístico da sua fazenda. Lucro bom, turma, é lucro no bolso e não na bolsa. Você se engana se você acha que você não opera na bolsa, porque toda a soja e milho e o dólar
está cotado em bolsa. Então não importa o fundo da grota que você planta soja, a sua soja ela está movimentando nesse momento lá na bolsa. E por isso a gente tem que traduzir isso para não tomar fumo do mercado. Assim como o Fabrício, veja aí o que ele diz sobre ter usado a nossa ferramenta. Mas assim, eu fiz bastante cálculo em cima daquelas planilhas lá, que daí te dá uma margem ali, principalmente em base de preço, que a gente sempre fica, né, na vontade de vender sempre a mais, né? Então, esse planejamento aqui, igual eu coloquei ali, tu já tem uma base, um preço mínimo e um preço máximo, né? Com essa ferramenta antifumo, você vai conseguir ter um controle total na sua comercialização para vender na hora certa, porque você vai ter números na sua mão traduzidos em indicadores que vão te dar um norte claro que você deve seguir, relação de troca, e margem, em cenários, e ela vai estar disponível na Black Friday Venda na Hora Certa Vitalícia. É um evento online que vai acontecer no dia 23/11 às 20 horas horário de Brasília. Para você receber o link dessa live com todos os bônus e condições especiais que eu vou apresentar ao vivo, você precisa se inscrever no link aqui abaixo e estar ao vivo comigo neste dia 23, porque lá você ao vivo vai ter outros bônus que eu vou revelar. O que você vai receber nessa Black Friday é o acesso vitalício de tudo que nós já criamos até aqui, como a ferramenta antifumo, para você ter indicadores para tomar uma decisão, vendo agora o seguro, qual o cenário de preço, qual a margem de preço me entrega, qual a relação de troca, uso MAP, super simples, triplo, qual o melhor produto, qual a melhor relação de troca, qual o melhor manejo, os seus formulados, qual é, como eu controlo, como eu calculo meu custo operacional, como eu calculo o meu orçamento de safra. Então você vai ter tudo isso na tua mão. E imagina isso na hora de tomar uma decisão. Ao invés de simplesmente olhar um preço, você olhar um indicador que vai ajudar a tomar a decisão. Também você vai ter acesso à imersão legada à comercialização. Mais de 12 palestras gravadas em estúdio com um racional estratégico, com exemplos práticos de comercialização de clientes que a gente atende no dia a dia. Você vai poder ter acesso a tudo isso também. E você vai ter acesso ao método Venda na Hora Certa, que é validado pelo MEC, com um passo a passo, dividido em 5 módulos, trazendo sobre mercados futuros, formação de preço de grão, opções derivativos agrícolas, análises fundamentalistas, gráficas e a prática, unindo tudo isso e na prática como é que você toma essas decisões olhando o mercado, desenhando o cenário sem depender dos outros e tendo autonomia na sua tomada de decisão. Você também vai ter acesso ao curso de venda de sojas lucrativas em 2 horas, onde rapidamente você vai ter uma noção sobre o mercado de soja, sobre as formações de preço de grão e sobre os componentes de preço. Você também vai ter acesso ao curso de opções lucrativas na prática, um curso também que em pouco tempo você vai conhecer as principais estruturas, ferramentas, aonde operar, quando operar para fazer hedge, seja proteção de baixa ou seja a participação de alta. Imagina como seria a sua comercialização tendo acesso a todos esses conteúdos que nós desenvolvemos ao longo dos anos e muito mais. Para não ser só coisa gravada, você também vai ter acesso à nossa mentoria Venda na Hora Certa, que vai acontecer ao vivo depois da abertura da Black Friday, no final de novembro e começo de dezembro. Nós teremos 5 ou 6 encontros ao vivo, trazendo conteúdos, trazendo convidados especiais, trazendo na prática o que você pode fazer hoje, olhando a safra 25/26, estratégias em mercado, indo a fundo em tudo isso. Então você vai ter acesso a essa mentoria ao vivo, que também vai ficar gravada. Se você não puder assistir nessas semanas, ela também vai ficar gravada e o mais importante, com acesso vitalício, ou seja, para sempre você vai poder ter esses conteúdos e esses fundamentos que nós trazemos aqui e que são as bases da nossa consultoria. Agora, tem mais, tem bônus que nós vamos revelar somente ao vivo e que vão resolver problemas da safra 25/26, dos desafios da safrinha 26 e também da 26/27. Você precisa ter tudo isso para você vender na hora certa, para você melhorar o seu nível de comercialização e melhorar os momentos de venda. Então, não perca. Se você quer ter um controle total da sua comercialização, quer entender o mercado que você está inserido, porque afinal você é vendedor e a maioria dos produtores não conhece o mercado que eles fazem vendas, você precisa estar presente nessa live no dia 23 de novembro. Eu te espero lá. Agora veja aqui na nossa planilha antifumo, né, as soluções lucrativas que você vai encontrar aqui. Por exemplo, aqui do lado esquerdo, você sempre vai ter um menu das soluções lucrativas que você quer encontrar. E você pode clicar nela e você vai ser direcionado para elas. Vamos começar aqui, por exemplo, com orçamento de safra, que é um dos pontos mais importantes. E essa planilha ela tem uma única regra, que é preencher as células que estão em verde. Elas são as células para você preencher e as outras são os indicadores que vão ser traduzidos. Então, por exemplo, quanto está a soja hoje? R$130. Quantos hectares eu planto? 250. Qual é o material que eu vou plantar? Então você pode colocar aqui, ó, semente de soja, Olimpo. Você pode, não precisa pôr os hectares aqui, você põe Olimpo. Paguei R$9.000 no bag, comprei 10 bags. Qual o rendimento? 20 hectares por bag. Você pode ter isso de cabeça ou a pedido dos clientes. Nós sempre melhoramos a nossa entrega e nós colocamos aqui embaixo uma colinha.
Porque o Big Bag vem com 5 milhões de sementes. Qual o espaçamento que você está plantando? 45, por exemplo, ou 50, você preenche isso aqui. Número de linhas, 200. Sementes por metro, quantas sementes você vai jogar? 16. E aqui ele te dá no final o rendimento em Big Bag, né? O hectare por Big Bag aqui. Então lá no final, se você precisar, você tem essa informação. Se não, já coloque ela aqui e você vai ter o rendimento médio em Big Bag. Qual a primeira vantagem dessa primeira informação? Aqui você constrói um preço médio de sementes por hectare e você traduz esses preços, que muitas vezes preço por preço não significa nada. É caro ou é barato plantar 9 mil, pagar 9 mil no Big Bag, ou pagar 12 mil no Big Bag? Ah, tem potencial genético, tem isso, tem aquilo, mas é caro ou é barato trazendo para o indicador de tomada de decisão. E que indicador é esse? É a relação de troca. Quantos sacas você vai pagar nesse manejo, nesse pacote tecnológico de sementes que você está tendo. Então, na prática, aqui você está pagando 4,51 sacas de soja por um Big Bag, ou por um hectare de soja. Ou seja, você traduz isso, que são vários números soltos, em um indicador. E a gente sabe que cada região tem o seu indicador, se é semente branca, se é uma semente tratada, isso muda um pouco, a população muda um pouco, e isso tudo é muito confuso. Mas eu vou te dizer que entre 4 e 6 sacas, por exemplo, é um excelente indicador para mim comprar as sementes e vender o grão, para mim estabelecer uma relação de troca no barter ou à vista. Mas aqui você tem um indicador, você não está mais só olhando o preço e falando, ah, paguei 10 mil na bônus. E aí? É bom ou é ruim? Depende quanto que isso te custa em sacas. E também quanto que isso te custa em reais por hectare. Na média, fazendo essa conta toda aqui, então já está traduzido, você já tem uma média ponderada. Qual o valor total em semente que eu vou pagar? 2.190.000 aqui, por exemplo. Então você já tem indicadores, tá? E aqui na sequência a planilha segue a mesma lógica. Então eu vou fazer aqui um fertilizante formulado, uma matéria-prima, mas eu vou fazer aqui um 7,34,12 e vou fazer um cloreto. Quanto que eu vou aplicar de cada um? Eu vou aplicar 170 kg e 117 kg. Qual o meu valor por hectare? Qual o meu custo em sacas por hectare com o preço da soja de hoje? Então isso já me dá aqui, por exemplo, 11,12 sacas para fazer aqui o pacote completo de fertilidade, né? Os macros e os micronutrientes aqui. Então você vai construindo isso e vai traduzindo o indicador, vai tendo valor em reais por saca. Não se preocupe aqui com os valores, tá, pessoal? Não tá valores reais aqui com área e tudo mais, mas conforme você for preenchendo isso aqui da sua fazenda, ele vai recalculando aqui para a sua realidade. Qual é o pacote de dessecação? Qual é o tratamento de semente, pós-emergente, fungicidas? E lá no final você vai chegar num valor de custo bruto por hectare. E nós vamos usar isso para descobrir a margem também. Você vai chegar aqui em quantos sacas você precisa pagar para plantar um hectare e o valor total do custo da sua lavoura. Então você vai tendo essas informações todas aqui no orçamento de safra. Segundo ponto, a gente tem custo operacional. E aqui é um grande desafio para todo mundo, porque o custo bruto é o que você paga lá, o 30 do 3, o 30 do 4 da vida. É mais fácil conhecer. Agora o custo bruto você paga ao longo do ano. Folha de pagamento, internet, água, luz, manutenção de máquina, prestação de serviço que você contrata, manutenção de barracão, de coisa arada. Então esse aqui é um pouco mais complicado no dia a dia de a gente mensurar em relação à cultura. Então qual que é a regra que a gente entendeu seguindo a metodologia das principais instituições de pesquisa na área de comercialização? É dividir isso percentual a área de plantio. Então se eu planto 100 hectares, minha fazenda tem 100, e eu planto 100 de soja e 50 de milho, o custo operacional eu vou dividir proporcionalmente a área de soja e a área de milho. Essa é a primeira regrinha. A segunda que você precisa ter é que existem custos diretos ou indiretos a cada cultura. E aqui já tem para você isso de uma maneira simplificada. Então, quanto que eu pago de mão de obra no ano? Eu pago 100 mil de Prolabore. Então, eu posso colocar aqui 100 mil de Prolabore.
Quanto que eu pago de assistência técnica no ano? Então você tem custos anuais, né? Cartão da fazenda, despesas gerais, água, luz, internet, isso são custos indiretos da lavoura que vão ser rateados por áreas, 100 de soja e 50 de milho. Mas você tem também custos diretos. Então, se eu terceirizo o plantio da soja, esse custo é um custo operacional direto da soja. Se eu tenho o serviço de colheita ou próprio seguro de safra de produção da soja, isso é um custo operacional da soja. Se eu pago a armazenagem da soja, isso é um custo operacional da soja. E aqui você vai pondo essas informações e depois ele vai ter nas duas colunas, custos diretos daquela cultura e custos indiretos, que é da fazenda, o todo que você vai gastar no ano, proporcional às áreas. Então preenche sempre as células em verde e você vai ter os resultados aqui e você vai ter o custo operacional. Por que que isso é importante? Porque a gente tem que olhar para vendas com base em indicadores, a gente tem que olhar para vendas com base em fundamento e não somente a gente ficar refém de preço no dia a dia. E a gente precisa olhar para as margens aí no dia a dia de uma maneira direta. E aqui você tem também uma forma para estar fazendo isso, de uma maneira simples. Ou seja, eu tenho lá o meu custo, orçamento de safra aqui, eu tenho o custo total da lavoura, 3.518,92. Então eu vou colocar aqui, ó, 3.518,92. Eu tenho o custo operacional da soja, nesse caso aqui, em 1.348. Então eu vou vir aqui em margem soja, 1.348. Eu pago 10 sacas de arrendamento. Então tem aqui 10 sacas de arrendamento. Nisso, a planilha ela forma para mim o seguinte: qual é o meu custo total? R$ 6.116. Agora, uma regrinha que nós usamos aqui em relação ao arrendamento. Se você não colher, você vai ter que comprar soja e pagar isso, né? Por isso que a gente transforma aqui sacas vezes o valor da soja que você preenche aqui embaixo, entendeu? Se não entrega, vai ter que comprar para pagar essa conta. Por isso a gente usa ela como a regra dentro desse valor. Talvez você esteja se perguntando por que deu esse valor. É porque esses 10 sacos está multiplicando aqui por 1.000, por R$ 125. E aí você tem custo total, custo em reais por saca, R$ 87,38 por saca, com uma expectativa de colher 70 sacos e com um preço oferecido hoje de R$ 125. Ah não, mas aqui na minha região o preço está 110, coloca lá 110. Eu não colho 70, eu colho 65, coloca 65. E aí você vai ter uma atualização desses indicadores. Agora, essa é uma informação que a maioria dos produtores não tem, que vende no escuro, que não sabe quanto custa um saco de soja, não conhece o preço mínimo. E aqui, depois disso, você vai ter também margem por hectare, margem em reais por saco, margem em percentual. E isso tudo também, aqui do lado, você consegue dimensionar melhor os cenários quando você vem olhando para uma estimativa, né? Ou quando você vem olhando para uma estimativa de preço, aliás, de preço aqui quando você olha uma estimativa de preço por produção, ou seja, quantos sacos você vai produzir, porque quando a safra já acabou, esses resultados são mais fáceis. Antes de plantar, de colher, você tem uma estimativa, e aí você pode saber aqui, se eu colher 70 sacos vendendo a 130, eu vou estar fazendo, a 135 eu vou estar fazendo R$ 1.050 por hectare de lucro. Então a planilha ela vai te dando isso, vai transformando em um indicador de margem para tomada de decisão. Aqui também a gente tem outras informações importantes, que é qual é o dólar do pagamento. Vamos dizer que lá na frente o dólar seja 5,95. A soja é 125, o preço que você tem aí. Quanto que está valendo na bolsa? Vou usar de exemplo aqui que está valendo $11 por bushel. Então você coloca lá 11. Isso te dá um indicador de bases, isso é mais um indicador de venda, ou seja, quanto mais próximo de zero, melhor. Isso te dá um indicador de bases, ou seja, quanto mais próximo de zero, melhor. E também
isso te dá um indicador de ponto de equilíbrio lá na Bolsa de Chicago. Quanto é que o ponto de equilíbrio do teu custo lá em Chicago? Também esse é um indicador para as tomadas de decisão. Da mesma forma da soja, você tem o milho, o mesmo racional aqui. Custo bruto, o que vai na terra, o que você enterra, planta. Custo operacional é aquilo que você gasta para operacionalizar aquela atividade. Arrendamento, se não houver, deixa zerado, milho geralmente não tem. E aqui você tem mais indicadores para uma tomada de decisão. Fez uma venda, conheço o custo bruto, conheço o custo operacional, que muda menos, conheço as margens, os indicadores. Aí eu venho para a hora da venda, para os registros de venda que eu vou estar fazendo. E por que isso aqui também vale ouro para você aí na fazenda? Parece muito simples isso tudo que eu vou dizer para você, mas muita gente comete esse erro. Se você não faz isso, meus parabéns, mas tem muita gente que não tem um lote médio definido de vendas. E, por exemplo, se a minha fazenda tem lá 1.000 hectares e eu colho, em média, 67 sacas de soja, eu vou ter 67 mil sacas para vender lá na frente. Até aí tá tranquilo, olhando para o futuro. Qual é o lote médio que eu deveria estar fazendo? A gente aposta ou a gente estima, com base em repetição aqui, que entre 5% e 10% é um bom lote médio de venda para você estar construindo média, travando custo, semente, químico, adubo, P&K separadamente. Em alguns momentos, você pode vender um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ter uma regra vai te tirar do risco emocional de mercado. Eu já vi clientes que vendiam 1.000, de repente 8.500 sacos. Eu falei, por quê? Ah, não, porque o mercado caiu, eu fechava a conta. Ou clientes que o preço subiu, e aí vendia 2.000, o preço subiu, foi lá, vendeu 5.000, e depois o mercado começou a subir mais ainda, e ele já tinha vendido demais. Ficou chupando o dedo também. Então, por isso, um lote médio, ele te protege desses movimentos de mercado. E aqui, parece também muito simples isso, mas isso aqui vale ouro, isso aqui resolve casamento, sociedade, tudo quanto é coisa. Você criar um histórico de venda, um diário de venda. Então, eu fiz a primeira venda para Cargill, vendi em janeiro desse ano, vendi quanto lá? Vendi 2.800 sacas, né, a R$ 128, por exemplo, e eu tenho uma receita bruta estimada de 358.400 aqui, para receber lá em março do próximo ano. Agora aqui que resolve os casamentos, ó. Por quê? Qual é o cenário em que eu fiz essa venda? Era um cenário de guerra comercial. Por isso eu tomei essa decisão naquele momento. Qual o motivador? Quando eu vendi isso, eu estava travando a receita para o fertilizante. Então, se lá na frente, né, a soja estiver valendo R$200, dentro do grupo familiar, da sociedade, né, tem muito conflito por tomada de decisão. Na hora de tomar a decisão, provavelmente você estava sozinho. Mas na hora, depois de falar se quem acertou, quem errou, não falta gente para apontar o dedo. Agora, se você fala assim, cara, mas um ano atrás, um ano e meio atrás, eu tinha esse cenário, eu tinha esse motivador, eu tomei essa decisão com fundamento. Depois, vim aqui e vendi mais 5.000 sacas para a cooperativa XYZ, em abril do ano passado, para receber em abril do outro ano. E aí, você tem aqui quantos por cento isso representa no seu volume de venda. Você tem aqui o preço de venda, receita estimada, data de recebimento, um cenário em que você estava vivendo e um motivador por que você vendeu. Travar fertilizante, margem, travar semente, o arrendamento, cenário de política, cenário de clima, coloque isso. E aqui embaixo você vai tendo percentual comprometido, percentual de vendas que você tem, preço médio já e receita média projetada lá para frente. Isso resolve um problemaço quando a gente pensa em fluxo de caixa. E aí se eu tenho R$115 por saco, mas eu quero 150 na soja, eu não vendo antes dos 150. Aí você vem aqui nos cenários, então você tem o preço atual de 115 e você deseja 150. 150, ele é um valor possível? Ele é um valor tangível? E aí aqui a planilha ela vai te dar um cenário, um possível cenário. Então hoje, com 115, lembra dos componentes que eu te falei de formação do preço do grão? Quanto é que é o dólar hoje?
o dólar hoje é 5,55. Então eu vou colocar isso. Quanto é que é o Chicago? Vou usar de exemplo aqui 11 dólares por bushel. Quanto é que é o prêmio? É 160. Quanto que é o frete da fazenda no porto? Se você não tem essa informação do frete da fazenda no porto, você pode ligar por uma transportadora e pedir isso. Se você não tem informação de prêmios, você pode e deve entrar para a nossa comunidade Soja Nostra, onde a gente atualiza prêmios e outras informações diariamente para você vender na hora certa, com mais de 200 produtores rurais de todo o Brasil dentro desse grupo, trocando informações e estratégias de comercialização. Mas agora, se você tem esse acesso, consegue esse prêmio, você pode colocar aqui 160 e aí você vai ter um cenário desejado, que é o quê? Qual dos fatores de formação do preço do grão vai ter que me proporcionar o preço desejado? É o câmbio que vai bater 7,24? É um pouco mais distante. É o Chicago que vai sair de 11 para 13,86? É o prêmio que vai de 160 para 446? É o frete que vai ficar negativo em R$280? São cenários que você vai ter noção se faz sentido ou não. E aqui você pode, de repente, projetar ou ajustar as vendas de uma maneira mais prudente nesse cenário aqui. Falar de 115 eu quero 120. Quando? Quando o dólar bateu uns 5,80, Chicago uns 11,40, o prêmio 200, o Benedito do frete caiu um pouquinho. Isso tudo é um cenário mais possível, mas isso te ajuda a dimensionar cenários para uma tomada de decisão. Além disso, a gente tem aqui esta aba e você consegue pegar todo por aqui, ó, para esse menu do lado esquerdo de soluções lucrativas e negociar de igual para igual com o comprador. Por quê? Aqui você tem a conta aberta que o comprador faz lá na hora de comprar soja. Então você tem aqui o Chicago e você vai preencher sempre as células verdes. 11 dólares por bushel, prêmio 160. Você tem aqui frete 300 e um câmbio de 5,55. Com isso, você tem um valor estimado dessa soja. Ela deveria estar valendo aqui R$ 126,52, não 115 que você está recebendo. E por que é que você está recebendo 115? Porque lá dentro das contas do comprador ele tem a margem de originação, que é quanto de dinheiro ele ganha na hora que ele compra o grão. Você tem a demurge, que todos os compradores consideram, que é o atraso do navio no porto. Você tem o FOBINS, que é os custos portuários, desembaraço, elevação, armazenagem. Isso muda um pouco por região. E você tem quebra técnica, que é a quebra de transporte, a quebra de armazenagem do grão. E com isso você consegue estimar aqui, negociar de igual para igual o preço do grão. E de repente fala, porra cara, 115 não faz sentido. Você está usando uma margem violenta aí nas minhas costas. Você está fazendo, vou chutar aqui, né? 50 dólares, quase 45 dólares de margem para comprar soja. E aí vira uma negociação onde você tem argumentos. Passa a ser uma negociação com fundamentos. Diferente de falar, eu quero 120. De repente o comprador está no limite da margem dele. Ou você vai ter que encontrar outro comprador que vai estar mais bem posicionado no mercado. Ou vai ser mais agressivo em frete, em prêmios, porque Chicago e dólar está na tela igual para todo mundo. Ou o outro comprador vai ter uma margem menor. Ponto é, a negociação ela passa a ser padrão, ela passa a ser uma negociação com fundamentos. E se eu tenho lá R$115 numa soja, quanto que eu vou receber nessa soja? Aqui eu deixei tanto em dólar quanto em real. O importante é que você escreva nas células em verde tudo na mesma unidade. Então, por exemplo, eu tenho 115, eu recolho impostos lá na folha e não no grão, então eu pago só o 0,2 de Senar na hora que eu recebo o grão. Tem impostos estaduais, FETAB, Fundersul, assim por diante, R$3 por saca. Estou dando de exemplo. Taxa de juro, tem taxa de juro? Eu pago juro para receber soja? Não. Então, se eu vendo a soja a 115, descontado o Senar, descontado impostos estaduais, se houverem, na mesma moeda tudo, você vai receber livre 111,77. E se eu estiver fazendo um barter, se eu estiver pagando o juro mesmo, aí eu vou pegar 8 meses de juro entre receber o insumo e pagar o grão.
Nesse caso, você vai ter aqui também já calculado qual vai ser o valor da soja livre de juros nesses 3 meses. Você já vai ter isso aqui também. E aí você vai ter aqui, então, tanto o valor para barter, considerando os meses de adiantamento e a taxa de juros, quanto o valor livre, caso seja um pagamento normal. Contratos componentes, né? É cada vez mais comum aí a gente trabalhar com contratos componentes separadamente. Importante o quê? Eu saber qual é o custo, e o custo ele é dado em dólares por tonelada. Então eu tenho 90 dólares por tonelada. Qual é o Chicago? O Chicago está na tela, você vai acompanhar o contrato mês de vencimento. Qual é o prêmio? Você tem acesso ao prêmio lá na nossa comunidade. Qual o dólar de pagamento? Dentro da nossa comunidade a gente também manda a curva de pagamento, mas você pode pedir por comprador, tanto o dólar quanto o prêmio. Quando que eu fixei custo? Em janeiro, um ano antes. Quando que eu fixei Chicago? No meio do ano. Quais os motivadores? Porque o custo era bom, porque tinha mercado climático americano, porque nós estávamos no pico do preço de prêmio e temos uma safra cheia. O dólar, por causa de questões políticas, aí a gente foi lá e travou o dólar. E aí você vai construindo o seu preço por componentes. Você chega em dólar por saco ou então em reais por saco. Agora um ponto, algumas empresas, indústrias, né, e outras empresas, elas não oferecem tão aberto assim. Ela oferece bases totais ou board crush. E aí você vai trabalhar o base total. O que é o base total? Rapidamente aqui, custo e prêmio numa coisa só, coloca ali. Você já trava os dois, essas duas pernas aqui, custo que é despesa e prêmio que é receita, você já vai travar os dois de uma vez. E vai ficar somente com dólar e Chicago para travar na sequência. Mas também você vai ter quando você fez isso, por que você fez isso e quais os valores aqui. Agora uma coisa também que vale ouro para vocês. Eu tenho grão, eu vou segurar o grão, mas eu tenho um custo para segurar o grão. Qual é o custo para eu carregar esse grão? Custo de carrego. Quanto tempo eu posso segurar esse grão e qual preço eu tenho que vender lá na frente para ele ser realmente lucrativo e vantajoso para mim? E aqui você tem custo de recepção, então entrou no armazém lá, paga R$2. Custo de armazenagem, você paga, isso muda de região para região, mas 0,15% por quinzena. Geralmente você tem esse custo, tem que pagar lá o boletim para o armazém geral. Ah não, o armazém é meu, parabéns, você tem custo também, né? Pode ser menor ou maior, mas você tem custo, coloque nessa planilha. Quebra técnica, então vai perdendo água, vai perdendo qualidade o grão, vai ficando avariado, coloque essa estimativa. Os armazéns gerais trabalham também com 0,30% ao mês, por exemplo. Até aqui você já sabe disso. Agora tem um ponto que o produtor muitas vezes não considera na conta, que eu quero chamar a sua atenção, que é o custo de oportunidade. Porque o soja, gente, não paga juros no armazém. Ainda não paga. Agora o dinheiro no banco paga. Hoje, os juros altos no Brasil, a gente sabe que pode ter ótimas rentabilidades. Às vezes você consegue até 1%, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. Se eu consigo 1%, 0,5%, considere nessa conta também o custo de oportunidade de carregar o grão. E aqui você vai ter, somando tudo isso, o custo total de carrego. E ele vai se somando mês a mês. Ah, mas eu não pago isso no primeiro mês, eu não pago no segundo, eu só vou pagar a partir do terceiro. Tudo bem, coloque na planilha, organize com a sua realidade, mas ela vai fazer a conta. Se lá na frente, por 5 meses, eu tenho um custo de carrego total de R$10 por saca, considerando entrada, quebra técnica, armazenagem, juros, eu tenho que vender essa soja lá na frente mais caro. Isso é óbvio. Mas quanto mais caro? Se eu tenho R$100 para vender ela hoje e me livrar de todos esses custos, quer dizer que se eu vender ela lá na frente a 110, eu empatei. Eu não ganhei nem perdi, mas eu corri um risco do caralho até chegar lá. Agora, qual alternativa eu poderia estar fazendo? Eu poderia vender o grão, me livrar desse risco e aplicar esse dinheiro a juro. Ou ainda, eu poderia e deveria estar buscando ganhar 3-1, ou seja, para cada R$1 que eu estou correndo de risco, eu quero ganhar R$3 de lucro. E eu deveria ter um alvo de vender essa soja daqui 5 meses a R$130. Então a planilha, ela estima isso. E qual o fundamento? A gente sabe que trabalha com fundamento. O fundamento aqui de 1 para 3, ou seja, se você corre o risco de 1,
para ganhar um retorno de 3. Se você tiver uma taxa de assertividade aí de 20%, você vai ter grandes chances aqui de ter retorno no longo prazo. Sabe aquela estratégia? Vou vender e vou segurar o grão que é meu e lá na frente vai estar melhor? Concordo com você, mas tem fundamento isso? Qual o alvo você está buscando? Você só está empatando dinheiro correndo risco. Essa é a pulga que eu quero deixar atrás da tua orelha. E aqui o custo, como ele cresce, e o volume, como ele cai. Então você vai dimensionando com o volume que você tem de estoque e o valor que vai ser pago ao armazém mês a mês acumulado aqui. Isso tudo não é o fim, a gente tem mais ferramentas aqui dentro dessa planilha que vão trazer lucro e rentabilidade para você. Como, por exemplo, essa aba aqui de comparador de manejos de adubação. O adubo é um dos caras que mais pesa dentro da lavoura, dentro da formação de custo. E muitas vezes, assim como eu te mostrei lá na semente de soja, você paga 10 mil no bag, mas ela vem tratada, ela tem tecnologia, ela rende mais ou menos hectares. É confuso você olhar para o valor de bag e usar isso para tomada de decisão. Ano passado a soja tinha um valor, hoje ela tem outro. E o valor da semente ela vai sendo padronizada com o valor da soja. Mas você precisa ter isso como um indicador na sua moeda, que são sacas, para tomar uma decisão. E aqui você tem essa oportunidade dentro dessa planilha de comparar os custos de manejo. Então eu tenho lá MAP e KCL. Eu posso colocar aqui embaixo, por exemplo, Super Simples e KCL. E eu quero fazer lá na minha área o seguinte. Vamos colocar aqui que eu queira fazer 90 pontos de MAP e 90 pontos de fósforo e potássio. Então 90, 52 que divide, eu vou fazer 173 quilos de MAP, ou seja, eu coloco a dose, coloco o preço, coloco o elemento aqui, ó, 0,5200 e MAP não tem enxofre, deixa 0 aqui. E ele vai me dar a adubação que eu estou fazendo, 90 pontos aqui na frente. E quero fazer também de cloreto 90 pontos de fósforo, de potássio. Quero fazer também 90 pontos. Coloco o preço, 3.500, vou arredondar. A pontuação, 0,060. Por quê? Porque você pode trabalhar com outros formulados. Eu quero comparar 0,1818 com outro elemento. Eu quero comparar fazer 20,020 com eu fazer ureia e cloreto, sulfato, ureia e cloreto, 3 aplicações separadas. Você pode criar aqui várias correlações e decidir qual vai ser o melhor, trazendo todos esses números, toda essa pontuação, todo esse preço em um indicador de sacas. E aqui você vai ter 90 sacas, 90 pontos de PIK. Qual que é o ponto-chave aqui? Vou comparar isso com um Super Simples, que você também quer fazer os seus 90 pontos. E aí você vai jogar lá 450 quilos de Super Simples, vai colocar 150 quilos de cloreto e vai colocar o preço do Super Simples. Vamos dizer que seja 2.800 aqui. Vai colocar 0,0, que é a fórmula, 20 de P, 10 de enxofre, 60 de pontos de cloreto já está aqui. Você tem mesmo 90 pontos de fósforo e potássio, mas ainda tem o enxofre aqui do outro lado. Qual que é mais barato? É eu fazer, vamos colocar que eu tenho aqui 1.000 hectares, a soja continua lá 125. É melhor eu fazer MAP, KCL ou Super Simples e cloreto. Isso fica traduzido para você aqui, ó. A melhor resposta é quantos sacas por hectare isso custa. Um custa 10,77, o outro custa 14,23. Você tem também quantos reais por hectare isso custa. Você tem também o pedido total, você tem também o volume para a sua área, que você vai ter o valor total que você vai estar pagando. Tudo isso resumido aqui nesta planilha. E você pode e deve explorar essa aba aqui, que é um acompanhamento semanal que a gente proporciona para os nossos clientes de qual o preço do grão, qual o preço da ureia e qual o preço dos elementos. E você vai criando a sua relação de troca para a tomada de decisão. Tanto para a soja quanto para o milho, semanalmente você pode ir abastecendo essas informações. Agora tem mais um ponto e uma aba que é uma solução lucrativa para você que é produtor rural, que é o fluxo de caixa. Muita gente já tem um sistema, e eu recomendo que você tenha um sistema para controlar entradas, saídas e pagamentos. Mas alguns produtores não têm sistema. E aí acaba fazendo venda sob pressão porque precisa de dinheiro.
Agora, e se eu já soubesse onde é que vai furar o caixa? Eu não poderia provisionar vendas, eu não poderia buscar capital de giro, eu não poderia prestar serviço e buscar gerar uma receita para aquela janela onde o meu caixa está mais fraco, e eu trabalhar com a provisão de vendas de 3 a 6 meses, um caixa de 3 a 6 meses, para eu não ser obrigado a vender na pior hora. Então a gente criou isso aqui também para você ter entradas, seja de grãos, de prestação de serviço, outras entradas, saídas de custo bruto, saídas de custo operacional, investimentos, parcelas de máquinas, silo, outras despesas, impostos, e aqui você tem o caixa inicial, entradas e saldo acumulado mês a mês, para você saber, por exemplo, aqui, ó, nesse mês está faltando grana. Olha lá, é o abril, como sempre, é onde a gente se aperta, é muita conta para pagar. E o que eu preciso fazer? Como que eu vou trabalhar minhas entradas para não ficar mal nas contas aqui no abril? E mais importante, previsão e realizado. É um acompanhamento mensal, caso você use o planilha de fluxo de caixa, você vê o que você tinha de previsão e o que você tem de realizado. Você viu aí exatamente como usar as soluções lucrativas da nossa ferramenta anti-fumo e nunca mais tomar fumo no mercado, seja na decisão de compra, seja no orçamento de safra, no fluxo de caixa, na formação de preço, na dimensão dos cenários, na tomada de decisão e na negociação com o comprador e várias outras ferramentas que você viu, como o livro de vendas, o histórico de vendas e os cenários. E tudo isso você tem acesso usando essa ferramenta. E você sabe que não é uma coisa difícil. Eu mostrei para você como que clica nos botõezinhos ali, mesmo que você nunca tenha mexido no Excel na sua vida. Isso abre em qualquer computador e você consegue em poucos minutos ter indicadores para tomada de decisão, traduzindo todo esse mundo confuso de preços em indicadores de sacas, de margem, de reais por hectare, de reais por saca. E veja aí o que a nossa cliente já usou a ferramenta e o que ela diz. Com relação a acompanhar o mercado, E acompanhar o mercado, entender, não ficar à mercê desses compradores. Análise ali realmente do teu custo da lavoura, porque antes só anotava no caderno, meu esposo, na hora de fazer pedido e tal, e na hora lá, às vezes ele falava que o custo para mim ficava tanto, depois eu ia fazer as contas, lá na colheita dava totalmente diferente, nunca batia o custo que ele falava, E aí, com essa ferramenta, com essa planilha aí, não, eu até mostrei para ele, no dia que eu estava na fazenda lá, que eu peguei a planilha, baixei no notebook lá e falei, ó, isso aqui nós lançar, porque lá tem tudo, Me abriu a mente 90%. Antes eu fazia tudo no escuro. E para você ter acesso a essa ferramenta para sempre, mais todos os outros produtos e ferramentas que nós já criamos até hoje dentro da Venda na Hora Certa, você precisa participar da Black Friday vitalícia, ou seja, você vai ter acesso para sempre a todos os nossos conteúdos e o método também. Isso vai acontecer no dia 23 de novembro, às 20 horas de Brasília. Para se inscrever, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber o link no dia da aula. Mas tem um detalhe muito importante, você tem que estar ao vivo comigo, porque eu vou revelar alguns bônus somente para quem estiver ao vivo nessa live. Para isso, entre aqui, se inscreva agora mesmo e com esse método, ou esse passo a passo, eu tenho certeza que você vai ter muito mais controle na sua comercialização e vai entender o mercado que você está inserido. Na prática, a maioria dos produtores vende, mas não sabe exatamente o que é que movimenta esse preço. E essa é uma oportunidade de você dominar o mercado de soja e milho para vender na hora certa. Então clica aqui, se inscreve agora mesmo.